Olá, amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo e que possamos alcançar mais pessoas para estar levando a palavra do nosso Deus. Hoje vamos falar um tema de como ser paciente. E falando a verdade, que como é difícil, ser paciente no mundo em que vivemos, Com tantas preocupações e cobranças, parece que não é possível viver em paz. Até tentamos, mas muitas vezes falhamos na tentativa de ser mais calmo. E nesse texto vamos ver como a Bíblia nos oferece algumas dicas preciosas de como ser paciente. O maior problema atualmente é que acabamos focando as dificuldades que enfrentamos em nossos dias. Para sermos pessoas mais calmas e pacientes, precisamos deixar relevar algumas coisas, mas nem sempre estamos dispostos a isso. Quando passamos muito tempo reclamando e murmurando das condições adversas, fica difícil levar uma vida calma e em paz. Precisamos entender que existe gostos diferentes, opiniões contrárias, e é essa diversidade que nos torna tão incríveis. Um bom versículo para começar o assunto é em Romanos capítulo 14, versículo 1, que fala que acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Aqui encontramos uma sugestão bem inteligente de Paulo. Devemos sim ter paciência com aqueles que são novos na fé e que possuem dúvidas que para nós podemos ser óbvios. Mas alguns questionamentos e opiniões das pessoas que não conhecem tanto o cristianismo pode parecer ridícula para nós. Mas nossa missão não é criticar pessoas com essas dúvidas, mas sim demonstrar nossa fé em forma de amor. Mesmo porque a maioria de nós já fomos como essas pessoas com questionamentos de assuntos óbvios. Aliás, para aprender como ser paciente, devemos ler Romanos capítulo 14 inteiro para entender. Uma verdadeira aula de amor ao próximo, comunhão e fraternidade. O que Deus quer que nós é a tolerância, o amor, a comunhão. Mas no meio do povo há muitos que murmuram ainda, criticam, debatem opiniões e arrumam contendas porque acha isso ou aquilo. Tem gente que visita as igrejas mais para procurar defeitos do que qualidades. Aqui o som é muito alto. Ali o pastor fala muito. Acolá o pastor grita muito. Cada um gosta de uma igreja e não é obrigado a gostar de todas as igrejas. Mas não precisa sair falando mal, criticando e irado em seu próprio coração, como se tivesse perdido o tempo. Passamos a focar os defeitos e nos esquecemos das qualidades. Quando focamos apenas nos problemas, absorvemos essa atmosfera de rancor. Por isso, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, fala que não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Assuntos negativos como reclamar de tudo, do governo, da violência, do pastor, da iluminação que é ruim da igreja, demora do culto, nos leva a viver como que esse foco em coisas ruins. E para começar a entender como ser paciente, precisamos ter a boa vontade de nos redirecionar os problemas em nosso dia a dia, mesmo porque os obstáculos eles nunca cessarão. Uma das coisas que leva a gente a não ter paciência é ser ranzinza, Pessoas assim que são como um personagem. Lembra do desenho dos Smurfs na época de 90? Nesse desenho havia um personagem chamado Ranzinza que ele odiava tudo e todos. Quando alguém planejava alguma coisa, ele falava que odiava. Muitas pessoas se comportam assim no cotidiano de hoje em dia, Sempre buscam brechas para realizar crítica. Sempre tem um mais para levar qualquer assunto para uma atmosfera negativa. Se a gente ficar procurando defeito nas coisas, sempre vamos encontrar defeitos. A Bíblia diz, por exemplo, para comermos da consciência tranquila.
Se soubermos que é algo sacrificado a ídolos, aí a gente não come, mas pela consciência. Aqui podemos entender que não devemos ficar procurando defeitos, o que há de errado em cada coisa. Uma dica para saber como ser paciente é evitar reclamar de tudo e de todos. O olhar crítico demais não nos permite desfrutar da paz que Deus tem a nos oferecer, pois passamos a ser religiosos julgadores, donos da verdade. E se queremos saber como ser paciente, devemos lembrar da paciência de Cristo com a mulher adúltera que seria apedrejada. Outra coisa que tira a nossa paciência é procurar cabelo em ovo. Usando a expressão de alguém que está procurando cabelo em ovo, né? É quando essa pessoa está procurando defeito onde não tem. Pessoas mal-humoradas e pessimistas são aquelas que procuram defeito mesmo onde não existe. Mesmo quando elogiamos algo ou alguém, a pessoa pessimista vem com algum contraponto para levantar um detalhe negativo. Mas como ser paciente se nós mesmos temos esse ímpeto de criticar e tirar a paciência dos outros? Não tem como. Não tem. A busca pela tranquilidade depende de nós mesmos e não das circunstâncias ao nosso redor. A palavra de Deus não é mentirosa. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. A palavra de Deus é mais poderosa de qualquer mensagem subliminar. Ser ranzinza é ser acusador. O acusador não é filho da luz. Portanto, tenha os olhos de amor, de compaixão e não de ser ranzinza. Amém, irmãos? E terminamos essa devocional para que você tenha um desejo de saber como ser paciente com o versículo de Romanos, capítulo 14. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e tenha um ótimo dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém.